Olá, eu sou Bruna Rossi e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 23 de setembro de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Nova York, nos Estados Unidos, nessa semana. Em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira, 19 de setembro, disse que os países que integram a organização não conseguem fazer a paz prevalecer. O petista pediu diálogo e não citou a Rússia. Lula também fez duras críticas ao modelo econômico adotado pela maioria dos países desenvolvidos no mundo ocidental, que seguem as regras de livre comércio. O presidente cobrou a reforma de órgãos multilaterais globais e disse que o princípio, abrem aspas, da igualdade soberana entre as nações vem sendo corroído, fecham aspas. Em Nova York, Lula se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na quarta-feira, 20 de setembro. O petista afirmou que o Brasil quer participar de negociações de paz. Zelensky disse que a conversa foi, abrem aspas, franca e construtiva, fecham aspas. Antes, ele havia criticado o posicionamento de Lula sobre a guerra. Também na quarta-feira, Lula se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para lançar a Parceria pelo Direito dos Trabalhadores. Os objetivos são genéricos, incluem proteger direitos de quem trabalha para plataformas digitais. Os dois presidentes fizeram discursos de apoio aos sindicatos. Lula antecipou a volta ao Brasil para a noite de quarta-feira, 20 de setembro. O petista está com fortes dores no quadril por causa de uma artrose. Ele também cancelou compromissos que teria na próxima semana. Na próxima quarta-feira, 27 de setembro, o presidente passará por uma nova infiltração para reduzir dores no quadril. Na quinta-feira, 21 de setembro, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava como presidente interino durante a viagem de Lula aos Estados Unidos, sancionou a lei que determina o retorno do voto de qualidade do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A Fazenda espera arrecadar 54 bilhões de reais em 2023 com a volta do dispositivo. Na quarta-feira, 20 de setembro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu por unanimidade reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Foi de 13,25% para 12,75%. A redução da Selic era esperada pelo mercado. Esse foi o segundo corte seguido. Também o segundo com a mesma intensidade, de 0,5 ponto percentual. Na quinta-feira, 21 de setembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 2 rejeitar a tese do marco temporal, que estabelece como terras indígenas só as ocupações registradas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques foram os únicos que votaram a favor do marco temporal. O relator, Edson Fachin, e os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber votaram contra. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, disse em delação à Polícia Federal que o ex-presidente fez uma reunião com comandantes militares depois do segundo turno da eleição de 2022 para discutir um plano de fazer novas eleições e prender adversários. A defesa de Bolsonaro nega. Uma minuta que pedia novas eleições e incluía prisões de adversários teria sido entregue ao então assessor de Bolsonaro, Felipe Martins. Segundo o Cid, o plano de golpe de Estado teria sido apoiado pelo então comandante da Marinha, Almir Garnier, mas não teria recebido apoio dos outros chefes da Aeronáutica e do Exército. A relatora da CPI do 8 de janeiro, Elisiane Gama, pediu uma cariação entre Cid e Bolsonaro. O presidente do colegiado, Arthur Maia, disse que não colocará a proposta em votação. Elisiane criticou a decisão. Eu sou Bruna Rossi e esses foram os fatos dessa semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o jornal digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigada e até a próxima!